De acordo com um levantamento feito em 2023 pela plataforma Electronics Hub, o Brasil é o segundo país no mundo com mais pessoas em frente às telas. Além disso, aqui as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas e metade desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores. São cerca de 56,6% das horas acordadas em frente às telas. Muita coisa, hein? Alarmante, não é não? Hoje a gente vai falar sobre os jogos online. Eles têm algumas funções positivas, como, por exemplo, ajudar a desenvolver o cérebro, mas se usado de maneira errada e exagerada, os impactos podem ser bastante negativos. Para falar sobre isso, a gente conversa com a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, Marcela Cunha, e também com o especialista em cibersegurança e gamer, Lucas Pop. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santa Receita. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcela. É muito legal a gente falar desse assunto, que antes eu acho que quando a gente falava de games e jogos, parecia uma coisa assim, meu filho joga isso aí e passou. Hoje virou um assunto de pauta em casa, porque a tecnologia trouxe muito mais jogos, muito mais oportunidades, as crianças estão muito mais ligadas e os jovens nos computadores e os adultos também. Os adultos também. E aí hoje a gente já virou isso como uma coisa de pauta, porque tudo que é demais nem sempre é bom, não é? Isso mesmo. E na verdade o grande desafio é esse, né, Abi? É você fazer com que essas crianças e esses adolescentes estejam preparados para utilizar essa ferramenta, utilizar a tecnologia, porque de maneira excessiva também traz muitos prejuízos, né, Lucas? Muitos prejuízos. Lucas, você sempre gostou de internet, de computador, de jogos? Como foi para você? Eu fui introduzido até antes dos 10 anos, né? Eu comecei bem novinho. Bem cedo. Mas eu não comecei antes dos 8, né? Que falam que antes dos 8 é um pouco complicado se você entra nesse mundo de tela e tal. Só que quando eu entrei, eu era controlado. Né? Então eu não entrei simplesmente, comecei a mexer livre, leve e solto. Né? Minha mãe, ela controlava, deixava eu ficar um tempo e tudo mais. E eu jogava com crianças que eram próximas de mim, né? Eu não era online, que nem hoje em dia. Então eu tinha um contato físico com essas crianças, brincava com elas em outros ambientes fisicamente e jogava jogos em casa e tudo mais. Não era esse mundo que é hoje, que é online. Online já é mais complicado, né? Você tem diversos problemas aí que você pode trazer com esses jogos online. Você não sabe nem quem tá no outro computador, né? Eu tive experiências boas. Como não foi? Posso falar que foi... Eu devo ter tido algumas negativas que eu não consigo assim pontuar exatamente. Só que positivas assim, você desenvolve estratégia, você consegue assim aprender algumas palavras novas em um vocabulário de outro idioma. Verdade. Desenvolver lideranças, às vezes você joga um jogo que você tem que liderar alguma coisa, alguma equipe, entendeu? Então você desenvolve esse senso de liderança. Tem algumas coisas positivas, só que na maioria, se você não controlar, ela vai trazer muito negativo, né? E ela pode falar muito melhor sobre isso do que eu. Legal. E o que ele falou que eu achei interessante, Má, é que, por exemplo, ele tinha um certo controle em casa, né, dos pais. E os pais, é aquela coisa de quando a gente nasce em cidade do interior, fala, você é filho de quem? Sabia exatamente com quem você estava jogando, né? É verdade. Ou é o vizinho, ou é o coleguinha da escola. Mas hoje a gente sabe que isso é muito amplo, né? E os pais, às vezes, eles nem têm noção do que o filho está fazendo. Exato. Como que você tem visto isso hoje, né, dos acessos à internet, e principalmente dessa parte dos jogos? O que a gente tem que ter atenção? Então, há um excesso, tanto por parte dos pais, né, e um excesso também, automaticamente, por parte dos filhos. As primeiras relações ali da criança é no ambiente familiar. Então, a partir dessas experiências, a criança vai reproduzir aquilo que ela aprendeu, as experiências ali nesse ambiente. Então, a primeira pergunta, assim, como reflexão, sabe, Abi, é que como que está esse ambiente familiar? O que está sendo oferecido nesse ambiente para que essa criança fique tanto tempo dentro de um quarto, que a gente chama dos filhos do quarto, né? O que ele busca ali, ficando tanto tempo ali dentro de um quarto, sem os pais estarem ali monitorando? Então, essa é a primeira reflexão, porque a gente precisa entender que o comportamento sempre expressa uma necessidade. Então, esses comportamentos eles precisam ser olhados assim com muita atenção. E a partir disso, a gente entender as fases de desenvolvimento. Então, uma criança na primeira infância,
Por exemplo, a Sociedade Canadense de Pediatria fala 0 telas, sugere 0 telas até 8 anos. Então, a Organização Mundial da Saúde, 0 telas até 2 anos. Então, assim, quais os prejuízos que traz? Exatamente porque é uma fase de poda neural, ou seja, aquelas conexões que a criança, que não foram, que a criança não aprendeu, aquilo que não foi ali consolidado, o próprio cérebro, ele vai como se ele descartasse. Então, tem essa poda neural por volta dos 2 ou 3 anos, ou seja, a criança ela precisa ser estimulada com experiências, com a parte do tato. Então, a criança ela precisa desenvolver todas essas habilidades, inclusive, Abi, essas habilidades até os 6 anos de idade, que é essa primeira infância, ela vai ser olhada até na fase adulta. Então, o que a criança aprendeu até assim, os 5, 6 anos, ela vai ainda desenvolver isso e reproduzir na fase adulta. E a gente tem visto tanto isso quando a gente fala de saúde mental, né? Que eu falo assim, poxa vida, hoje eu percebi que isso é um trauma de infância, por exemplo, ou isso aconteceu na minha infância. E não é culpa dos pais, de maneira alguma, porque os pais querem fazer o melhor para os filhos. Claro. Mas é uma fase em que é necessário ter atenção, né? Porque você grava coisas, você vive experiências e coisas que, de repente, você vai lembrar para o resto da sua vida, né? Exato. Ou vai lembrar numa hora que não, nossa, entendi porque eu faço isso, né? Isso. E isso é importante. O que você fala dessa coisa? O que será que está acontecendo para a criança ou adolescente ficar muito tempo no quarto sozinho? A gente também sabe que os pais trabalham. Sim. A gente sabe disso, que às vezes as crianças têm que ficar em casa por um meio período, porque foi para a escola de manhã e à tarde tem que ficar em casa. Não tenho como pagar alguém para ficar com meu filho. A gente sabe de tudo isso. Mas assim, Lucas, é possível a gente mesmo assim, não estando em casa a tarde toda com a criança, ter algum controle? É possível isso? Tem. Hoje você consegue controlar de N formas, né? Você tem softwares que você controla a tela e consegue saber tudo que a criança está fazendo dentro do computador. O problema é dentro do jogo, né? Não tem como controlar, né? Dentro do jogo você não controla. Então aí é onde entram os predadores digitais que a gente fala, que são pessoas bem mais velhas que as crianças e utilizam esses meios para tentar condicionar as crianças a fazer alguma coisa, entendeu? Pegar cartão de crédito, até tomar atitudes que não deveriam ali, sei lá, automutilação, que tem casos já que aconteceu de criança fazendo isso. Então eles utilizam esses jogos que tem muita interação social para poder condicionar crianças a fazer o que eles querem. Então esse é o problema, né? O ideal que assim é os pais terem consciência do que o jogo é. O que esse jogo é? O que meu filho está jogando? Jogar com ele. Jogar, sei lá, 1 a 2 horas ali para entender o que é o jogo, quais são os riscos, né, que tem aquele jogo. E aí ele vai tentando controlar o máximo possível. E sempre evitar que a criança fique num ambiente separado, né? Jogar tipo, na sala é melhor do que jogar no quarto. Você consegue controlar, né, saber o que ele está fazendo. E a criança, quando ela sabe que está fazendo alguma coisa errada, ela evita fazer perto. Exato, ela vai esconder. Entendeu? É isso mesmo. Se ela estiver no quarto, ela vai fazer bem mais livre. E é interessante isso que ele falou dos jogos, de saber, de jogar com a criança uma vez ou outra, porque através dos jogos, por exemplo, a gente sabe que muitos jogos têm arma, tem violência, tem palavrão, né? Que alguns jogos têm, você vai, é inglês, mas é palavrão, a pessoa, né? A criança vai identificar, o adolescente vai identificar. E é necessário ficar atento nisso, porque a gente já viu, infelizmente, né? No Brasil mesmo, né? Adolescentes que invadem a escola e ele era um adolescente que jogava e tal jogo e que isso fez a cabeça, ou até situações piores de pedofilia, enfim, que a gente vê que também acontecem por causa de jogos, de entradas, né, de pessoas mais velhas em relação às crianças e adolescentes que não têm maturidade. Não tem, né, Marcela? Não tem. O cérebro, ele é formado ali até os 25 anos. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele se forma assim, de trás para frente. Essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, ela é a última a se desenvolver. E aqui é responsável pelo controle de impulsos. Então, o que é o vício, por exemplo? O vício é você não controlar os seus impulsos. Então, a criança e o adolescente, ele, por exemplo, quando o pai fala, ele já sabe o que é melhor para ele. Ele não sabe porque ele não consegue, porque ele ainda não tem o controle inibitório de falar, não, agora é hora de parar, né? Agora eu tenho que estudar. Então, isso é muito difícil para a criança e para o adolescente. Então, por isso, precisa desse monitoramento, porque a criança não está com o cérebro formado, não tem maturidade,
cerebral para poder tomar essas decisões, né? De controlar, de parar e pensar, não, isso aqui é melhor, isso aqui não é. Então, através dessas experiências que a criança e o adolescente vai introduzindo isso e vai aprendendo. Só que precisa de um adulto. Então, não é que é a culpa, né, dos pais, não é essa a questão. A questão é que nós precisamos olhar de perto, precisamos monitorar. A tecnologia ela é maravilhosa, né? Tudo é maravilhoso, assim. Um copo, se não utilizado, ele serve para uma coisa ruim também, né? Então, não é a tecnologia, mas é o uso que nós fazemos dela. Então, é importante a gente saber dessas fases de desenvolvimento, o quanto é prejudicial para uma criança de 2 anos, que seja 0 telas mesmo, porque é uma fase, uma outra pesquisa, inclusive, mostra que uma criança que fica 50 minutinhos, até 2 anos, né? 50 minutos ali todos os dias, ela deixa de aprender 240 mil palavras. Olha isso. Então, é muito impactante, por isso a gente precisa olhar, precisa cuidar, precisa monitorar. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que está, né, a tecnologia, dia a dia ela vai se renovando. E muitos adolescentes, então, troca o celular, que é uma outra questão também, né, Lucas? Se você joga ali no celular, ainda mais difícil. É mais difícil ainda. Exato. Nossa, e aí não tem o que fazer, não tem como segurar, né? No celular você tem controle do que instala, mas também é aquele caso de você ter que saber o que ele está jogando para saber exatamente o que você está controlando, o que ele está fazendo. É muito complicado, porque tem muitas brechas que essas pessoas maliciosas podem utilizar para a criança ficar sem segurança ali online, né? Quando é jogo físico, né, que você está jogando no console, que falam, né, que não é online, é mais tranquilo. Porque aí você não vai ter interação, né? Você não vai perder a segurança da criança. Só vai ter a questão de controlar o tempo. Eu, assim, recomendo online não tão cedo, assim, porque online realmente... Assim, eu jogo. Então, eu com 28 jogo. Então, assim, N pessoas que eu conheço têm 40, 35. Então, essas pessoas jogam e jogam jogos que crianças de 10 jogam, entendeu? Às vezes eu tenho interação com crianças de 10 anos. Então, você tem que dosar muito bem o que você fala, entendeu? E quando você tem, por exemplo, é legal isso que você falou, eu tenho 28 e jogo, e às vezes tem crianças e adolescentes mais novos. É possível você saber, porque tem um nickname, eu não sei como é que funciona, e fala a idade, é possível você saber tudo isso? Na verdade, normalmente você sabe se a criança fala. Tem muitos jogos que você tem a voz, né, aberta dentro do jogo. Então, você tem que dar um comando por voz para a pessoa saber rápido o que ela tem que fazer, entendeu? Então, às vezes tem uma criança do outro lado, entendeu? E aí você percebe pela voz. E aí esse é o problema, é aberta a voz. A voz não tem filtro, entendeu? Então eu poderia falar qualquer coisa. E aí a criança está ouvindo do outro lado. Nossa, que interessante isso. Então é E mais livre jogos. do que a gente imagina, né? Uau! Tem o lado positivo de tudo isso, que é o que você falou, você trabalha com isso hoje, né? Você trabalha com essa parte de TI, é um gamer, por exemplo, dá para você ganhar dinheiro, é possível ter uma profissão, é possível ser uma pessoa rápida de raciocínio, porque você tem que ser por causa dos jogos, aprende muita coisa, mas tem idade. Se fosse pra gente pensar em relação a isso, quando que os pais poderiam deixar que isso acontecesse e de que forma? Então, a gente precisa sempre seguir as orientações por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, né? De 0 a 2 anos, 0 telas, né? 0 telas. Nem galinha pintadinha. Nem galinha pintadinha. Quando eu falo isso para os pais, mas como? É possível, você pode... a criança, ela se adapta muito fácil ao ambiente. Então, se você coloca ali massinha, se você coloca uma canetinha, se você coloca um material... para ela explorar toda a parte sensorial. Então, a criança ela vai também olhar para aquilo de uma maneira diferente. Né? Então, aí a gente vai olhar e monitorar, aí a partir dos 8 anos, começar a monitorar mais, olhar mais o que essa criança está assistindo, está jogando, para que ela vá entendendo. Não é você proibir, mas você mostrar os prejuízos que aquilo pode causar. É você conversar, ter uma conversa aberta, falar... que não será possível por causa disso. Porque o que acontece hoje, sabe, é que às vezes os cuidadores ou os pais, e também por conta da correria do dia a dia, às vezes tem medo de falar não. Isso também a gente precisa olhar de perto, porque quando a criança
ela é orientada, ela é direcionada, é uma criança mais segura. Se é uma criança mais segura, ela vai entender melhor aquilo que está sendo falado para ela e ela vai obedecer mais. Então, a gente precisa olhar para a tecnologia, olhar, na verdade, para todo esse contexto, né, de uma forma como se você pudesse, você olhasse para essa situação, mas que você também, você entender que você pode agir diante dessa situação. Não tem só coisas ruins, mas também não tem só coisas boas. Exato. Então, a partir desse olhar, um olhar atento, a gente consegue modificar, sabe? Modificar muitas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, né, no Instituto de Psiquiatria da USP, um dos professores, que é o meu professor de pós-graduação, falou que um jovem ficou 55 horas sem parar de jogar. Então, os jovens que estão usando fraldas, por exemplo, para não parar de jogar. Isso é muito amplo, porque a pessoa deixa de se comunicar com outras, né? De falar verbalmente. Isso. Ela deixa de comer, ela deixa de se hidratar, ela deixa de ir ao banheiro. Então, pode ter vários tipos de problemas físicos, né? Além dos emocionais, porque deve causar uma certa ansiedade. Isso também pode levar a alguns distúrbios de ansiedade, depressão. Isso pode acontecer. Claro, pode acontecer. Porque, assim, se você fica prejudicado as suas interações, então, para você lidar com o outro vai ficar mais difícil. Então, como que eu vou desenvolver a empatia? Como eu vou pensar naquilo que o outro, que eu não gostaria que fosse feito comigo, que o outro também não gostaria? Então, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas quando você tem essas interações, elas ficam extremamente prejudicadas. Então, esse universo é um universo que a gente precisa ficar atento justamente por conta das fases de desenvolvimento, da maturidade cerebral, da maturação, porque é a partir disso que nós vamos construindo aí esse ser humano para poder ser um ser humano funcional, que consiga conviver, que pode se frustrar. Crianças que jogam esses jogos que são mais violentos, as crianças também, elas desenvolvem uma irritabilidade muito grande. Então, é preciso olhar muito de perto para isso. Muito de perto. Lucas, um conselho, porque a gente sabe que mesmo falando, os pais deixando, jogando, que eu achei muito legal isso que você falou, joga com seu filho, fique atento, né, participe disso. Mas a gente sabe que é um universo que atrai olhares, é um universo que os adolescentes gostam, que muitos deles são excelentes nessa parte de tecnologia, porque o raciocínio é legal, é lógico. Então, eu queria que você desse um conselho para o lado positivo, né? Se você gosta, o que você deve fazer, como que você deve se atentar para não cair numa furada. Né? Para não ficar, de repente, demais em uma coisa e esquecer de todo o resto. Eu acho que você se controlar e ter, assim, a forma que eu consigo controlar melhor é fazendo esporte, né? Então, acho que você ter um esporte que você faz todo dia te ajuda a ter um autocontrole muito melhor, acho que em vários âmbitos da sua vida, né? Então, acho que fazer alguma coisa que você, né, mexe o corpo, acho que é essencial. E controlar, assim, saber controlar um pouco o que você joga, assim. Tem muita gente que joga de um monte de coisa. Você não precisa jogar tudo. Joga alguma coisa específica. Se aprofunda naquilo. É legal você jogar um jogo, às vezes, que te traz um conhecimento. Tem alguns jogos, até recentemente eu joguei um jogo que ele traz um contexto de esquizofrenia. Então, tipo, ele aborda esse tema. Então, você joga e você vai entendendo esse distúrbio, assim, conversando com personagens dentro do jogo, só que sem interação online. Entendeu? Legal. Então você consegue conhecer coisas novas pelos jogos. Então acho legal você escolher jogos que você consegue fazer isso. E tem os jogos competitivos, né? Não tem como. Tem os jogos que você entra ali e você se estressa. Assim, não tem como. Tem jogos que são estressantes. Porque como eles são extremamente competitivos, você se estressa muito. Então, controlar um pouco isso. É estressante, as pessoas entram para se divertir, mas elas se saem estressadas. Já aconteceu comigo, assim, não vou negar. Então, controlar, é bom controlar isso. Jogos competitivos eles são estressantes demais, então evitar um pouco eles ou jogar menos eles, né?
Acho que é isso. Boa. Pensando que é um jogo, né? É um jogo, é para se divertir. Existe vida após o jogo, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio de uma atividade física, de fazer outras coisas. Agora chegou a hora de jogar. Eu vou ficar estressado, mas é só essa hora, depois eu vou acabar, parar e vou fazer outra coisa. Vida normal, vida que segue, né, Marcela? Vida que segue, né? E ter um tempo de qualidade, esse tempo de qualidade, fazer aquilo que você gosta, de encontrar prazeres em outras coisas. Porque quando você deixa de interagir com outras pessoas para ficar só atrás, né, de uma tela, de um computador, de jogos, então a gente precisa olhar e precisa cuidar, porque aí a gente já chega em um nível que fica mais difícil, até mesmo a interação na própria família, ali com os pais. Então gera-se irritabilidade, tem também o ciclo ali da preguiça que a gente fala, né? Porque a criança, ela pega algo para comer, por isso a obesidade também, que pode desenvolver, pega qualquer coisa, não presta atenção naquilo que está comendo. Então, tem muitas coisas que precisam ser olhadas justamente por conta de que são fases que não voltam mais. Né? Então, se a gente cuida agora, se coloca esse limite, esse controle agora, então fica muito mais fácil para você depois cuidar desse adulto, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada por hoje. Obrigado. Dá pra gente ficar horas falando um monte de coisa, porque é bem legal, é interessante. Mas o que a gente tem que pensar em casa é que o afeto nunca vai ser substituído, né? Por um jogo, por alguma coisa que você tenha na internet. Então, assim, papais, né, mamães, avós, o que a gente puder dar de carinho, de afeto, de ensinamento de olho no olho mesmo, de experiências, de coisa que vó conta e a gente leva pro resto da vida, vai fazer muito bem, principalmente nessa primeira fase da nossa vida, viu? Se tiver alguma dúvida, faz o seguinte, manda mensagem, pode seguir esse povo todo na internet, essa hora a gente pode liberar, tá? @Marcela Cunha, psi, de psicóloga, tá? E o telefone é o 11 94 742 8127 e do Lucas, @LucasGpop com 2 P's, telefone é o 11 9732 89767. Isso mesmo. Obrigada por hoje, viu? Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos, que a gente volte a falar mais sobre isso, viu? Vamos sim. Obrigada. Muito obrigada.